E olha só, o Congresso terá a maior taxa de renovação das últimas décadas. No Senado, das 54 cadeiras em disputa, apenas 8 serão ocupadas por senadores reeleitos. Já na Câmara, mais da metade das vagas vão ser preenchidas por parlamentares que nunca ocuparam a função antes. Quem está aqui no estúdio com a gente para comentar esse assunto é o Renato Dias, diretor executivo do blog Ranking dos Políticos. Renato, bem-vindo aqui ao Link News. Bom, a gente teve uma renovação na cara do Congresso como um todo, a entrada de muita gente nova, que não fazia parte desse cenário político, mas a gente tem na Câmara, por exemplo, o PT ainda como o partido com uma base maior, seguido do PSL, que foi até uma surpresa para o próprio partido, por conta de Jair Bolsonaro, levou muita gente para lá, e tem também o crescimento daqueles partidos de centro e a diminuição dos partidos mais tradicionais. O próprio PT mesmo continua na liderança, mas diminuiu o número de deputados. Agora, para quem que ficaria mais difícil governar? Para qual candidato? Que tipo de acordo esse candidato à presidência ou próximo presidente vai ter que fazer para angariar, por exemplo, os votos do centro? Trazer esse pessoal do centro ou para a direita ou para a esquerda, depender do resultado. Pois é, boa noite. Quando se fala em governabilidade, foi um tema muito abordado até na época da campanha para o primeiro turno, né? O Bolsonaro era muito criticado por ser um ponto fraco que ele teria, por não ter uma boa relação com o Congresso que existia até então. Agora, com esses 52 deputados que ele conseguiu, com essa base do PSL, parece, à primeira vista, que ele teria uma maior facilidade para fazer essa implantação das reformas, por exemplo, que o Brasil precisa tanto, do que o candidato Haddad, caso eleito. A base do PT, que era de 70 deputados, foram eleitos na eleição passada, agora caiu para 57. Outros partidos que perderam muito, PMDB, que agora é o MDB, né? E principalmente o PSDB. O PSDB perdeu praticamente metade da sua bancada, foi um partido que realmente diminuiu muito lá dentro do Congresso. Então, avaliando a questão aí da governabilidade e de como o próximo presidente, vai se relacionar com o Congresso, à primeira vista, à primeira análise, parece que Jair Bolsonaro sai na frente em relação ao Fernando Haddad. Renato, a gente fala em renovação, se fala em reeleição, mas para dar uma ilustrada para quem está lá em casa. No Senado, principalmente, senadores eleitos foram 8. Senadores que já passaram pela casa foram 4, ou seja, se elegeram agora, voltaram. Senadores que vieram da Câmara dos Deputados são 22. Novos no Congresso, mas que já estão na política, ou seja, estavam em assembleias, 20. Eleitos de fato pela primeira vez no Senado são 9. Então eu queria que você explicasse se essa renovação é de fato uma renovação ou não. A gente tem que tomar cuidado com os números, né, Gustavo? Porque às vezes você pega uma estatística que parece uma coisa, quando você analisa mais a fundo, você vê que não é bem assim. Mas eu acho que dessa vez houve uma renovação grande quantitativamente e também qualitativamente. Mesmo no Senado, você teve figuras muito históricas que não foram reeleitas. Citar alguns nomes: Romero Jucá, Edson Lobão, Roberto Requião. E mesmo figuras históricas também que não entraram. Suplicy era dado como certo aqui em São Paulo, acabou ficando de fora. Dilma Rousseff, em Minas Gerais, também aparecia bem nas pesquisas e não entrou. O próprio Magno Malta, no Espírito Magno Santo. Malta também, que estava cotado para ser vice-presidente, falou, não, vou ficar no Senado. Não ficou nenhum nem outro. Então agora, eu acho que houve esse ano sim uma renovação maior até do que o esperado, que as previsões não eram de uma boa renovação, de uma grande renovação, mas também, apesar de você, quando olhar mais a fundo, ver que certos casos não são tão novos assim, por exemplo, Gleisi Hoffmann saiu do Senado, foi para a Câmara, lá no Paraná. Como o Aécio. O Aécio Neves a mesma coisa, deixou de ser senador e passou a ser deputado. Mas ainda assim, se você comparar com anos anteriores, tanto o número total como a renovação de verdade foram positivas nesse ano. Acho que a gente vai ter uma mudança muito grande no Congresso a partir do ano que vem. Agora a gente teve mais mulheres também eleitas, né? Foi um aumento, acho que mais da metade em relação ao último pleito. Ainda assim é um percentual pequeno, né, Renato? Eu queria que você fizesse uma análise dessas minorias, né? Mulheres, negros, a gente mostrou aqui também que o número percentual ficou muito abaixo ainda do que a gente espera. A gente tem a primeira deputada índia, tem um senador que é assumidamente homossexual que entrou agora no lugar de Magno Malta, mas como é que ficam essas representatividades de minoria no Congresso? Ainda não tem a força esperada?
Mas eu acho que esse aumento que você citou das minorias lá dentro reflete também um aumento do interesse do brasileiro em geral pela política. Então, antes a gente tinha um grupo muito restrito, que eram os políticos profissionais, que sempre ficavam ali trocando de cargos, como a gente já comentou, mas agora, nos últimos anos, nas últimas 2 eleições pelo menos, todo mundo conversa de política no dia a dia, é no WhatsApp, é no Twitter, é o dia inteiro, as pessoas estão mais envolvidas. E isso acaba refletindo também mais interesse de pessoas que até então não eram representadas. As mulheres, principalmente, os negros, enfim, minorias que não tinham tanta representatividade lá dentro do Congresso e agora cada vez mais vão passar a ter. Reflete esse interesse maior do brasileiro como um todo, né, pela política também. Essa mudança também não vai gerar uma complicação, porque muitos dos candidatos que foram escolhidos não têm uma identidade ideológica com o partido. Eu vou citar, por exemplo, o Kim, que teve uma grande votação aqui pelo estado de São Paulo. Ele diz que o partido dele é o MBL, não é o DEM. A gente pode falar tantos outros casos que não estão ligados a partidos. Isso pode mudar, gerar uma briga interna de forças lá dentro do Congresso? Eu acho que o que a gente percebe, Gustavo, é que os partidos cada vez menos têm força lá dentro do Congresso, né? As bancadas são muito mais importantes. A gente tem alguns casos, bancada ruralista, bancada evangélica, a bancada aí a BBB, né? Boi, Bala e Bíblia, que eles falam. Então, na própria eleição presidencial, o Alckmin conseguiu um apoio, uma coligação muito grande com diversos partidos. Isso não se refletiu nos votos, não teve diferença nenhuma. Ele ficou lá com muito pouco voto. O que contou? A bancada muito mais em torno de ideias, de projetos suprapartidários. E, por exemplo, o Bolsonaro teve muito apoio dessas bancadas que eu citei. E o Kim é um outro exemplo disso. Falando em representatividade, aumentou também o número de partidos dentro do Congresso. Então, antes eram 25 partidos, a gente tem 35 partidos no Brasil, né? Tem muita crítica também em torno disso. Antes eram 25 lá dentro, agora são 30. Então, pulverizou ainda mais. Mas agora, com a cláusula de barreira, também nos próximos anos, é bem provável que isso vá diminuir e a gente vai ter uma concentração maior. Mas hoje, a gente percebe que as bancadas têm mais importância até em termos ali de fidelidade de voto, de como se posicionar para as questões, do que propriamente os partidos. São raros os partidos que conseguem realmente direcionar os votos dos seus deputados e senadores. Tá certo, a gente conversou com o Renato Dias, obrigado, diretor executivo do blog Ranking dos Políticos. Acesse o site Ranking dos Políticos, vale a pena para acompanhar. Obrigado, Renato. Obrigado, só deixar o endereço do site, é o politicos.org.br. A gente também tem Facebook, Instagram, Twitter, todas as redes aí, politicos.org.br. Agradeço o convite. Agradeço a participação, Renato. Obrigada. Até a próxima.